Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você. Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora. Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828. Olá, muito bom dia. Começando o nosso programa de hoje, 20 de agosto de 2013, terça-feira. O nosso assunto hoje, apesar de estar com tempo frio, chuvoso, a gente vai falar de pesca, a gente vai falar de praia. É verdade. O nosso entrevistado hoje é Jacques Tavares, presidente da colônia de pescadores Z14. A Jacques, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui também. Sempre bom conversar com você. Bom, e a gente vai conhecer um pouquinho, né, da vida dos pescadores, o que é. A gente tem aqui uma orla extensa em Camaçari, né? A gente está aqui praticamente na praia. Nada melhor do que a gente dar espaço e conhecer um pouquinho sobre a vida desses profissionais. Primeiro eu queria, Jacques, que você me dissesse o que é a colônia Z14? Bem, a colônia é uma forma de organização, de representação, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Marinha do Brasil achou por bem criar nas costas brasileiras formas de acompanhamento e controle de navegação. Naquela época nós não tínhamos as facilidades de comunicação que temos hoje. A navegação era feita de forma diferente. Então entendeu-se que os pescadores na praia seriam os primeiros a terem um contato com qualquer invasor, com qualquer agressor. Então houve uma organização dos núcleos de pesca em colônias. Eu particularmente acho que isso precisa mudar um pouco, porque a colônia nos remete a um tempo antigo, do colonialismo, do controle, tanto que as subdivisões das colônias são chamadas capatazias, que nos remete também à época medieval, da capatazia, dos controles, mas na realidade é uma forma de organização que agora estão todas se transformando em sindicatos, né? As colônias fundadas há determinado tempo, não sei exatamente quanto, mas a nossa já tem 40 anos, vai fazer agora ano que vem, ela já tem direito a uma carta sindical. Então é uma forma de representação da categoria de pesca. Agora, assim, como é que é feito o trabalho de vocês junto aos pescadores? Olha, nós somos interlocutores junto aos poderes públicos, junto à Previdência Social. Nós temos a preocupação da qualificação, né? A gente é interlocutor junto à Marinha para ver as condições de segurança de navegação. A gente busca
qualificar melhor o profissional para exercer atividade, porque há algum tempo atrás, pescador era quem efetivamente não era marceneiro, não era carpinteiro, não era encanador, não estava desempregado e virava pescador. Isso, então a partir da lei da pesca, a partir dessas formas de organização, foram se criando alguns mecanismos para adequar a atividade profissional. A pessoa tanto está vendo uma depuração do cadastro de pesca no Brasil todo, porque, só para você ter uma ideia, assim, quando eu assumi a presidência da colônia, tinha uma pessoa, não cabe o nome, que era oficial da Polícia Militar, bastante conhecido lá, e chegou o período dele e foi renovar a carteira de pescador. Eu disse, olha, infelizmente não vai poder renovar, porque agora a legislação pede que seja pescador, tenha habilitação de pescador, quem faz da pesca a sua principal atividade. E o senhor é um policial. Não, mas eu sempre tive, mas agora está mudando. Então. E aí ele ficou aborrecido, levou um tempo sem falar, mas a gente está tentando fazer com que tenha credencial de pesca as pessoas que efetivamente vivem da pesca. Agora sim, a colônia Z14, ela atende só pescadores? Não, ela atende pescadores, marisqueiras e trabalhadores da pesca. A nova lei da pesca, ela abraça também trabalhadores da pesca. Quem são eles? São aqueles que fazem a carga e descarga das embarcações, são aqueles que costuram rede, né? São aqueles que fazem o beneficiamento do pescado, tratam peixe. Esses são chamados trabalhadores da pesca, que são também abraçados pela organização das colônias. Quantos pescadores, vamos falar um pouquinho primeiro de Arembepe, quantos pescadores existem hoje em Arembepe? Olha, como é livre pela Constituição a organização, né? Você não é obrigado a estar afiliado a nenhuma entidade, eu poderia dizer que filiados à colônia, nós temos hoje, e como a colônia não é só de Arembepe, a sede de Arembepe, mas é de um âmbito municipal, nós temos hoje cerca de 1.400 pescadores inscritos na colônia. Né? Tem já alguns aposentados, tem outros que estão afastados por alguma razão, mas a gente está... Em número de inscritos, nós temos em torno de 1.400, 1.600 inscritos. Aí você falou que a colônia não atende só a Arembepe. Na verdade, tem várias para Jauá, tem Guarajuba. A Arembepe é a mais propícia para a pesca ou não? Não. A Arembepe talvez seja um dos portos que se desenvolveram mais no passado. Hoje está muito parelho isso, né? Nós temos algumas barras boas, nós temos uma área de porto interessante, mas tem outros locais que fazem parte da colônia que também tem uma atividade pesqueira muito importante. Então, Jauá também faz parte? Nós temos, da colônia Z14, nós temos os portos de Catu de Abrantes, que é aquele Busca-Vida, Jauá, Arembepe, Jacuípe, Guarajuba, Itacimirim, mais as águas interiores, né, que é parte da barragem de Santa Helena, parte do Rio Joanes aqui em Parafuso, barragem do Joanes aqui em Parafuso. Então nós temos uma área muito grande que a gente ajuda a organizar. Agora sim, a colônia tem uma sede? Tem aquela sede em Arembepe, que fica em frente da Associação dos Moradores, que foi uma doação da Prefeitura em 74, se eu não estiver enganado, e que por acaso está até precisando passar uma reforma. Se o prefeito estiver assistindo, dê uma ajudazinha que é para a gente dar uma reformada nela. Então está precisando de ajuda, né? Está precisando de ajuda. Vamos aproveitar a oportunidade. Nós temos um projeto para reforma estrutural mesmo. Nós temos uma dificuldade ali, Jane, que seria cômico se não fosse trágico. Foi feito todo um processo de desapropriação do imóvel de onde está a colônia, né? Então, eles apropriaram, construíram a colônia, o prédio, fizeram a doação para a colônia, mas não documentaram isso. Então, nós ocupamos de fato, mas precisamos ter aquilo de direito. E quando nós formos fazer isso de direito, seria bom que viesse já com a reforma, uma vez já vamos fazer 40 anos naquele lugar. Né? Até porque fica mais difícil de conseguir alguma melhoria quando não tem documentado. Não tem documento, tem essa dificuldade. Verdade, né? Você chamou bem a atenção. Eu tive até a oportunidade de, junto com a órgãos federais, conseguir o recurso para fazer a reforma, para reativar uma câmara frigorífica, que é uma coisa importantíssima para a atividade pesqueira, mas por não ter o documento da posse,
A gente teve essa dificuldade. A gente sabe que se entrar na justiça, buscar o usucapião e tal, está resolvido. Mas não é isso que a gente quer. A melhor forma é a conversa. A melhor forma é o diálogo. É o apoio. É o apoio, a parceria. Já teve essa tentativa de conversa com o governo? Já. A última vez que eu estive com o prefeito e com o secretário de governo, Sérgio, tem sido uma pessoa extremamente importante nessa relação com os pescadores, ele designou uma pessoa da assessoria para fazer esse levantamento. Coincidentemente, na minha saída daqui hoje do estúdio, eu vou passar até para ver, entre outras coisas, em que pé está isso aí. Se ele estiver ouvindo, já vai esperando que eu vou passar por lá. Isso. O processo, né? Isso. Bom, aí eu preparei algumas fotos, algumas imagens. A gente que está aqui na sede, a gente tem um pouco de dificuldade de entender as coisas que acontecem na orla. Eu sou filha de Camaçari, mas eu nasci e me criei aqui na sede do município. Então a gente vai mais na orla, na praia. Época de verão, a gente vai um dia de domingo com a família, passeio, mas quem sabe da realidade é quem mora ali naquela localidade. É você que está ali todos os dias, você que sabe. Eu queria mostrar essa imagem. Pronto, essa imagem aí. A gente chega em Anibepe, onde tem aquela igreja, a gente está de cara com alguns barcos. Aí a gente vê que são barcos que aparentemente já estão ali há muito tempo, a gente vê muita sujeira, a gente vê que à noite a gente está com... a violência crescente, não só aqui em Camaçari, em todo o país. Então a gente vê bagulho de cigarros. Imagina que à noite é perigoso aquela localidade, até como o uso de pontos de drogas. Né? Como é que você vê essa situação desses barcos aí? Que, na verdade, esses barcos por que estão ali naquela localidade? Bom, a gente precisa ter um entendimento dessa questão. Primeiro eu preciso entender que a prioridade do uso da praia é para o barco. Sim. Né? Lógico, a atividade turística, a visita é uma coisa muito interessante, muito importante. Nós precisamos entender que era o município de Camaçari. Aliás, o litoral norte do estado da Bahia, nenhum município tem um porto abrigado, nenhum. Nós temos... Que seria um local... Seria onde os barcos pudessem estar abrigados, porque nós somos aqui mar aberto. Certo. Todos os anos nós temos um período de adversidade climática que é muito forte. Todos os anos nós temos quebra de embarcações. Então, o que acontece? Essas embarcações, na verdade, elas são patrimônio de família. Sim. Tem embarcações ali pessoas que vivem ali, que estão ali a vida nenhuma toda. dessas, Jane, nenhuma dessas está emprestável. Sim. Porque ela tem uma estrutura que, a partir da estrutura, você pode reformá-la toda. O grande problema a pesca artesanal, embora ela forneça 90% do pescado no Brasil, ela não tem um apoio mais explícito. A gente tem muito programa de governo estadual, de programa de governo federal e até programa de governo municipal, mas ele não consegue chegar na ponta. É uma discussão que a gente levaria aqui 3 semanas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas embarcações, elas passam por um processo de aguardar o dono do barco ter condição de reformar. Nós tínhamos superado isso há uns 5 anos atrás, quando o ex-prefeito fez um convênio com a colônia, pelo qual ele se comprometeu a reformar, se eu não estiver enganado, o número pode não ser esse, mas uma coisa parecida, 18 embarcações. Né? O que é que nós fizemos? Tiramos todas as embarcações da praia, levamos para a área de um clube que tem lá em Anibepe, que chama UVA, né? Iniciamos o processo de reforma, inclusive a Milênio deu até uma ajuda significativa na época, e aí, por conta da crise econômica mundial, a prefeitura unilateralmente retirou esse apoio financeiro e eu fiquei com 2 problemas. Fiquei ocupando o UVA e ainda tem barco lá ocupando, e fiquei com os novos barcos na praia que também estavam compromissados para fazer. Existe uma tentativa hoje, e aí a gente precisa entender que o problema maior de Anibepe não é isso, o problema da aula não são aqueles barcos, a gente tem problemas mais sérios, tem problema de saneamento, a gente tem o problema da especulação imobiliária, da invasão das terras, tem os problemas mais sérios, mas os barcos é um problema fácil de resolver. Nós podemos sentar com o prefeito, podemos sentar com o poder público, já discutimos isso, com a Secretaria de Pesca, pode caminhar nessa direção, escolhemos um lugar, transportamos essas embarcações para esse lugar e vamos negociar a forma como nós vamos reformá-la. Em que medida a prefeitura pode ajudar, em que medida a prefeitura pode interferir no acesso ao crédito, é uma coisa desse gênero. O que a gente não pode é simplesmente pegar uma embarcação daquela,
tirar da praia, põe em qualquer lugar, sem ninguém que se responsabilize com aquilo. Porque, como eu disse ali, aquilo ali é um patrimônio de uma família. Tem família que só tem aquele barco, que foi do avô, que foi do pai, que hoje o filho usa e que vai sustentando família e mais os outros pescadores. Jax, já a gente volta a conversar sobre esse assunto, que é uma situação muito delicada e importante para a gente esclarecer, né? E é a oportunidade que a gente tem de estar colocando essa coisa. Com certeza. Bom, para você que está em casa acompanhando o nosso programa, o nosso entrevistado hoje é Jax Tavares, ele que é presidente da Colônia de Pescadores Z14, a colônia de pescadores aqui de Camaçari. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, liga para a gente, 3040-2700. A gente vai para um rápido intervalo, já estamos de volta. Programa Camaçari Tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você. Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora. Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-8288. De volta com o nosso programa Camaçari Tem, o nosso entrevistado de hoje é a Jax Tavares, presidente da Colônia de Pescadores Z14 aqui de Camaçari. A gente falava, a Jax, agora há pouco, da questão dos barcos, né, que ficam parados ali, que ficam ali estacionados ali na orla de Camaçari. Eu falo de Arembé, porque eu estou sempre em Arembé e eu vejo essa situação. Aí você me disse que todos aqueles barcos têm donos, são de famílias, né? Agora já houve uma tentativa de acordo, tipo assim, ou uma proposta, um projeto em que os donos tivessem um tempo de pelo menos consertar aqueles barcos e jogar no mar novamente? Mas a ideia é essa, barco não é para ficar na praia não, barco é para ficar no mar, barco é para estar pescando. Agora o problema é o seguinte, eu pessoalmente, particularmente, eu acho que houve ao longo dos anos um equívoco na relação com os donos de barco. Como o segmento de pesca sempre foi usado, vamos dizer assim, politicamente, de uma forma, até como massa de manobra, né? Teve usado isso, houve uma tentativa, uma prática de você estar sempre trocando determinados apoios com determinado tipo de assistencialismo. Isso criou uma dependência. Eu proponho que haja ruptura. Mas a gente não pode fazer isso de um momento para o outro, puf. Eu acho que não é assim. Eu acho que tem forma da gente buscar criar algumas facilidades,
já fazer algumas restrições, estabelecer, olha, eu vou te ajudar de tal forma, agora você tem tanto tempo para resolver o problema da sua embarcação, para que a gente possa devolver a praia para o usuário. O mesmo que se aplica às barracas, que também tomam conta da praia e querem tomar conta do mar também. É isso que eu ia te falar. Geralmente os mais incomodados são os donos de barraca. A gente para para conversar com os pescadores e também com os barraqueiros, com donos de restaurante, a gente vê que tem um negócio de empurra ali, a culpa é dele. Né? Eu acho que nenhum está satisfeito, né? Os pescadores, as pessoas que trabalham. Tenho absoluta certeza que o dono de barco não está satisfeito com o barco dele estar ali na praia. Porque daquele barco depende a família dele e mais os outros 4 famílias que trabalham com ele em parceria. E né? os barraqueiros também não estão satisfeitos com isso, né? Não estão satisfeitos porque, e com razão, admito que ali, às vezes, as pessoas fazem uso indevido daquele espaço, né? Então, eu acho que tem que sentar todo mundo para tentar ver a possibilidade de se criar um estaleiro, né? Que não tem. Nós não temos estaleiro no município. Aliás, Jane, a pesca na Bahia, a pesca artesanal na Bahia no Brasil, ela sempre foi relegada a um segundo plano. Ela sempre nunca foi olhada como uma entidade ou como uma atividade econômica importante. E eu lhe afirmo com o conhecimento de ter estado no Conselho Nacional da Pesca, de fazer parte de Organização Nacional de Pesca, que a pesca artesanal ela fornece 70% a 75% do pescado consumido e exportado pelo Brasil. Agora, Jacques, existe um local, por exemplo, aqueles barcos estão quebrados, estão ali, mas você mesmo falou que aqueles barcos, todos eles podem ser recuperados. Existe um local aqui em Camaçari ou aqui na Bahia, aqui próximo, que possa fazer esse trabalho ou é difícil por isso? Não, veja bem, nós não temos um estaleiro aqui na nossa região, nós não temos. Eu fiz um trabalho para o governo do Estado há uns 4 anos, 5 anos, que eu consegui identificar nos 7 municípios do Litoral Norte, 6 mestres carpinteiros navais. É uma atividade que um profissional que cada dia que passa vai ficar mais escasso na nossa região. Vão envelhecendo, não fizeram discípulos. Então, qual foi a proposta que eu conversei já informalmente no passado com o ex-prefeito e agora com algumas pessoas da prefeitura? A prefeitura determinar uma área que até eu já olhei, já plotei lá, né, para que a gente possa retirar essas embarcações de lá, colocar nessa área, contratar um mestre ou 2 mestres carpinteiro naval, que usa a arte do graminho, selecionar os jovens, para que no contraturno da aula possam aprender isso. E a gente faz um trabalho que desobstrui a praia, garante a sobrevivência da atividade, que é em 2000 anos, né? Dá uma oportunidade de capacitação profissional para muitas pessoas, resgata essa informação desses mais velhos, quer dizer, a gente tem que fazer um trabalho coligado. Isso pode fazer junto à empresa, poder público, a própria colônia, poder público federal, quer dizer, agora precisamos sentar para resolver isso. Não é só como me fez a proposta alguém da LIPEC, não, vai lá, pega os barcos, bota não sei onde, se daqui a 6 meses não tirarem, toca fogo. Não é assim, isso é um problema que eles não fazem ideia de que problema eles iam criar. Agora a gente falou da situação de Arembepe. Eu queria mostrar essa imagem de novo dos barcos, para a gente poder, só para poder comentar em cima dessa imagem. A gente falou da questão de Arembepe. Pronto, tem uma outra imagem aí que a gente vê 3 barcos, né? Aí também é a entrada de Arembepe, né? Ali é aquele acesso da igreja para a praia. Certo. Essa situação é só em Arembepe ou nas outras praias também? Não. Todo lugar de praia que tem a pesca, você vai encontrar barco na praia. Todo. A não ser, mesmo em Valença que tem estaleiro, em outros lugares, todos os lugares. Porque o barco, quando ele não está navegando, que ele precisa reparar, ele precisa estar em algum lugar. Como nós não temos porto nem dique seco, ele tem que ficar na praia. Não tem outra forma. Não tem essa dificuldade, né? Bom, aí você falou também da questão da pesca dos pescadores. Qualquer pessoa pode ser um pescador? Como é que é essa questão de pescador profissional? Olha, a atividade profissional hoje da pesca, ela está sendo... Inclusive, nós participamos em Brasília da elaboração dessa carreira da pesca. Você tem o pescador da atividade, o pescador profissional, aí você tem várias categorias de pescador. Tem o POP, tem o PEP, tem o contramestre, tem o patrão de pesca interior, tem o patrão de pesca oceânica. São várias categorias.
Para você começar, você tem que começar ou como aprendiz de pesca, ou se você já tem uma prática, você se transformar de pescador em pop, tá certo? Para isso você faz curso. Antigamente era mais fácil, agora já exigem para o aprendiz de pesca e para o pop, o ensino fundamental completo, tá certo? Porque a tecnologia que está sendo introduzida, inclusive no município, obriga você a ter conhecimento, você saber ler, você identificar sinais, você saber tratar. Quer dizer, não é tão simples mais, não. Jane quer ser pescadora, vai lá e começa a pescar. Compra um barco, bota e vai embora. Primeiro que o pescador, ele não precisa necessariamente ter o barco. E o cara do barco, que é o armador de pesca, não tem necessariamente que ser pescador. O ideal seria isso, você ter o barco, você ser um armador. Mas não é dessa forma que funciona ainda. Tá. Agora, é isso que eu quero entender. A gente tem a praia lá, vamos dizer assim, a praia é pública. É pública. Tá. Aí tem que ter uma autorização para ir para o mar? Isso que eu... Não. Ah, tá. Agora que eu entendi o espírito de sua pergunta. Assim, para você ir para o mar, aqueles barcos são licenciados como é licenciado um carro. Tá. Tá? Então você tem uma habilitação. Tem uma habilitação. Então você não pode. Hoje, para você embarcar 5 pessoas, nesse tipo de barco aqui, com a arqueação bruta de 10 abs que ele tem aqui, a gente precisa ter um pop e pode ter 4 que não sejam pop, mas que sejam pescadores habilitados. O pop é autorizado a conduzir a embarcação. Seria você comprar o carro e não ter carteira de motorista. Então existe também uma fiscalização para isso. A Marinha faz isso. Ontem mesmo eu tive a equipe da Marinha lá fazendo fiscalização. Né? A gente tem todo ano que renovar a licença do barco. Os pescadores de perino e perino têm que renovar sua habilitação. Tem barcos que são licenciados para pescar determinadas espécies. Quer dizer, tem todo um arcabouço de normas que regulam a atividade. No passado não era assim, mas com a nova lei da pesca está se tentando fazer com que a atividade da pesca, que o pescador seja um profissional como qualquer um outro. E achei interessante, eu te falava, quando eu assumi também tinha um médico que tinha, não, mas eu tenho carteira de pesca, eu já pesco não sei quanto, eu vou fazer o seguinte com o senhor, eu vou mandar um pescador lá na sua clínica dar um plantão seu. Se der certo ele lá, o senhor pode vir pescar também. Não deu certo. Não deu certo. Ele nem aceitou. Nem aceitou. E aí também não renovei a carteira dele. Pois é, eu tenho uma pergunta para você, mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco, para a gente falar sobre a questão do peixe. A gente tem uma orla extensa, o peixe é gostoso, todo mundo sabe disso, né? Tem vários peixes com nomes estranhos, o que importa é o gosto. Aí eu vou te perguntar, pensando na resposta, eu vou te perguntar por que a gente paga tão caro no peixe? Muito bem. Não é verdade? É uma boa pergunta. O peixe sai do mar direto para a barraca e quando a gente recebe aquele bar que a gente compra porque é gostoso, porque é saudável. Os comerciantes não vão gostar da minha resposta. Mas tem que... Vamos conversar. Isso é interessante até porque as pessoas, os consumidores, eles vão pinchinchar na hora. Quem menos ganha com o preço desse peixe é o pescador. Né? Só para você ter uma ideia. Mas a gente vai falar sobre isso já. Para você que está em casa, a gente recebe hoje com muito carinho aqui a Jacques Tavares, ele que é presidente da colônia de pescadores Z14 de Camaçari. A gente vai para um rápido intervalo, já estamos de volta. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo.
As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você: Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora. Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-828. De volta com o nosso programa Camaçari Tem, o último bloco do nosso programa. E a gente recebe no programa de hoje a Jaques Tavares, presidente da Colônia de Pescadores Z14, aqui de Camaçari. Bom, eu falava sobre essa questão do peixe. A Jaques, por que a gente paga tão caro no peixe? Primeiro, pela qualidade do nosso pescado, né? Lá para o sul e lá para o norte, a gente tem cardumes com peixes em quantidade. Mas nós temos na nossa região qualidade de peixe. Nós temos peixe aqui que não dá lá para o sul. Você lá, as sardinhas lá, você dá um cerco, pega toneladas. Anchova, merluza, esses peixes assim. Mas aqui nós temos badejo, olho de boi, bijupirá. Então são peixes de qualidades. E essa captura, ela é feita individualmente. Ela não é feita por cerco. Ela é feita individualmente. Então, a arte da pesca aqui, ela é mais trabalhosa. Mas esse não é o fator do encarecimento. Só para você ter uma ideia, para que fique bem claro, para que vocês analisem assim, com isenção, um pescador pesca um olho de boi, entrega um olho de boi e recebe tipo 6 quilos ou R$6 por quilo. A pessoa que vende esse olho de boi a 2, 3 metros do pescador, vende ele a 20, 22. O quilo. O quilo. O dono do restaurante, que paga 20 ou 22, cobra 50 a 60. Então a culpa não é do pescador. Entendi. É da cadeia que está entre o pescador, entre quem captura e quem consome. Então, aquela questão... É um luxo, porque o pescador mesmo é quem menos ganha nesse percurso. A gente está praticamente no mesmo lugar ali na beira da praia, né? E questão de praça e restaurante, a gente paga bem mais caro. Bem mais caro, esse é fato. Mas a culpa não é do pescador. O pescador entrega um peixe vermelho, peixe de primeira, o olho de boi, o badejo, ele entrega... sai do barco nessa faixa de R$6, R$8 quilo do barco. Mas dali até chegar na mesa, ele sofre um... Eu digo isso porque eu compro, eu gosto muito de pititinga. Sim. Então eu compro, eu não sei se é não lembro se é por quilo, é o pacote já fechado temperado, sim, que eu compro fresquinho. Eu compro a R$5. E um dia desse eu fui na praia e paguei R$19 a pititinga. Então é aquela metade dividido por 3. Eu disse, gente, quando chega... E olha que eu comprei aqui, então o peixe saiu de lá, veio para cá e eu comprei a R$5. Exatamente. Quando você chegar lá na beira da praia, você paga 19. Depois o que acontece é isso. Talvez o tempero, apesar de que eu já compro temperado, né? É muito caro. É muito caro. Eu às vezes me assusto quando trago alguém de fora que vai comer uma posta de peixe que cobra 25, 30 reais, eu morro de vergonha mais. Quanto maior o peixe... Aí você falou também da questão de variedade. Quais os peixes que a gente encontra aqui na orla? Nós encontramos peixes que têm valor de mercado e que as pessoas consomem, mas o pescador mesmo, desculpe, geralmente não come olho de boi, não come badejo. Realmente ele come capado, ele come bonome, come jabu, que são peixes
menores, mas muito mais saborosos, tá certo? Mas nós temos aqui cavala, bijupirá, temos aqui as mais variadas espécies que você pode imaginar. Bom, ainda falando da pesca, nós estamos numa época, né, de muita chuva. E como é que fica a situação dos pescadores nessa época? Agora a gente, nos últimos 2 anos, 3 anos, por uma iniciativa e entendimento entre a Colônia de Pescadores e a Prefeitura do município, nós conseguimos, e o prefeito da época, o prefeito Caetano, conseguiu, e lógico, aí teve o apoio dos vereadores, aprovaram uma lei que nós chamamos de Lei Benefícios das Adversidades Climáticas, porque a gente sabe que nesse período de junho, julho e agosto é muito difícil para o pescador ir para o mar, é muito difícil para a marisqueira ir para o rio, é muito difícil para o catador ir para o mangue produzir alguma coisa. Então, a prefeitura fez essa lei, aprovou essa lei, e já em 2011, 2012, nós estamos com uma pendência, inclusive jurídica, aí que estamos tentando resolver, porque como se tratava de ano eleitoral, ficou uma dúvida se poderia se pagar esse benefício ou não. E agora, esse ano, também algumas pessoas já receberam esse tipo de benefício, que é um salário mínimo para cada pescador, que, lógico, não é assim aleatoriamente, que preenche alguns requisitos que a lei que foi criada estipulou, e durante junho, julho e agosto, esses pescadores têm acesso a esse benefício. Que é uma época que o pescador não pode ir para o mar. Ele até vai, mas assim, esporadicamente. Bom, tem uma outra lei municipal, a Lei 1193, de 2011, que diz do período defeso, né? Isso. Da época de reprodução. Isso. Como é que ficam os pescadores nessa época? Não, veja bem, o defeso é uma lei federal. Tá? A gente até mudou o nome aqui. Essa lei que você trata agora se chama Lei do Benefício das Adversidades Climáticas. Tá, então porque mudou. Defeso você está proibido de capturar espécies. Certo. Não é o caso. Aqui a gente tem esse defeso, mas se um dia fez um sozinho assim, dá para ir. Como dá para ir, você não é proibido de fazer a captura. Né? E o defeso, o que é que ele faz? Algumas espécies a nível de Brasil todo, você fica proibido de capturá-lo e você recebe uma compensação por isso. Tá. Mas nós, na nossa região, não temos nenhuma embarcação licenciada para as espécies que têm direito a defeso. Por isso que foi criado essa lei desse benefício municipal. Então, durante essa época que os pescadores não podem ir, né, para o mar, a família, o próprio pescador recebe uma ajuda. Uma ajuda. Aí você me lembrou uma outra... Se bem que tem saído muito atrasado, se o pescador ficar esperando, morre antes de sair a ajuda. Mas finalmente está saindo. Mas está saindo, né? Aí você me lembrou uma outra questão dos pescadores. A gente teve casos, eu não sei se esse ano teve, mas eu sei que ano passado teve casos de pescadores que foram para o mar, a embarcação virou, aconteceram acidentes. É verdade. Como é que fica a família nesse caso? Recebe alguma ajuda, até da colônia? Como é que fica? No caso específico desses pescadores de Jauá, como é que está essa demanda? Um deles era afiliado à colônia. Como eu disse a você, não é obrigado você tá afiliado a nenhuma instituição. Mas um era afiliado à colônia, nós demos a declaração de que ele era pescador e a família está tentando conseguir com a justiça a declaração da morte dele e a partir daí a colônia encaminha para a Previdência Social. E no caso dos outros que não eram filiados à colônia, eu declarei que, embora não fosse filiado à instituição, eu, enquanto presidente, reconhecia que eles exerciam as atividades. E também, assim que a justiça confirmar, porque sem corpo não pode dizer haver morte, né? Então, assim que a justiça decretar a efetiva morte dele, a família vai entrar para pedir ao INSS pensão e tal. Bom, agora, além da colônia de pescadores, Camaçari também tem uma cooperativa? Tem. São organizações que se completam, né? A maioria das pessoas ligadas à cooperativa são também ligadas à colônia, mas é um outro tipo de relação comercial. Por exemplo, a colônia não comercializa, mas a cooperativa é para comercializar. Então, essa cooperativa que tem os seus associados estão trabalhando nisso desde o ano de 90, desde o ano 2000, estamos agora em fase final de construção. Mais uns 10 dias nós teremos os 2 maiores barcos de pesca oceânica do estado da Bahia. Né? Então, é uma conquista
da cooperativa, é uma conquista de um projeto do governo federal, né? E nós fizemos um investimento, trouxemos para o município um investimento da ordem de 7 milhões de reais, sem nenhuma contrapartida municipal, né? E a gente acredita que vamos estar qualificando a pesca no estado, qualificando a pesca no município, porque as pessoas que hoje estão na cooperativa estão fazendo um curso ministrado pelo IFBA, serão técnicos em pesca oceânica, a primeira turma de técnico em pesca oceânica da Bahia, né? Existe uma turma lá em Santa Catarina, existe outra lá no Pará, mas na Bahia será a primeira, e estamos entrando no nicho de mercado internacional. Vamos pescar nas 200 milhas, pescar com pesca japonesa. E com relação a uma colocação que você fez dos nossos peixes, a maioria do peixe que a gente compra vindo do sul, ele é pescado aqui, vai para fora, é cifrado, é agregado o valor e a gente paga mais caro. Aí volta. Às vezes a gente está pescando aí, vê outros barcos de outros bandeiros, pescando um pouco mais lá fora, porque tem mais tecnologia. Né? E nós estamos entrando agora nesse mundo. Nós vamos correr o mundo atrás de cardume e de atum. Aí a gente falava agora há pouco no intervalo, e você falou algo que eu achei interessante. O que é o cacimbão? Ah, o cacimbão. Menina, essa é uma outra luta minha, pessoal, e dos pescadores. O cacimbão é uma fonte que tem em Arembepe, na entrada antiga de Arembepe. Ela está hoje da sede da igreja, por exemplo, ela deve estar em linha reta uns 2 quilômetros, tá? Que existe memórias em Portugal, na Torre do Tombo, lá em Belém, de que era a fonte dos jesuítas, era a última fonte de água boa, como ele dizia, como está escrito, que eles tinham de Salvador até Garcia Dávila, até o Forte Garcia Dávila. O que é que está acontecendo? Essa fonte, antes da chegada da Embasa aqui, essa fonte abastecia toda a comunidade. Depois que a Embasa foi imposta na comunidade, um prefeito, que eu não tenho saudade dele, mandou fazer uma cerca, umas paredes e aprisionaram a fonte. Mas essa fonte continua fluindo e a gente vem trabalhando no sentido de resgatar essa fonte e transformá-la num sítio histórico turístico lá para Arembepe. É a fonte do Cacimbão, que é uma fonte que nunca secou. Bom, para encerrar o nosso programa, que ele já está no tempo ali, eu preparei uma pergunta para você. Você pesca também, né? Pesco também. Pronto, então você é pescador, consumidor, morador de Arembepe, né? Filho de Arembepe. Filho de Arembepe. A gente tem... Arembepe passou por uma reforma, cresceu muito. A gente tem uma outra imagem quando a gente chega em Arembepe. Como é que você vê hoje tudo isso que aconteceu? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Essa questão também dos barcos, dos barraqueiros que muitas vezes acham que o espaço é deles, né? Que a gente sofre com isso. Hoje a gente chega numa barraca e a gente é obrigado a consumir, porque senão a gente não pode ficar na localidade. Como é que você vê tudo isso? Eu vejo com uma certa apreensão, com alguma inquietude, mas com a resignação de quem sabe de que é o progresso. Arembepe, eu já fiz 60 anos, Arembepe hoje é completamente diferente do Arembepe da minha época. Mas não podia ser como era na minha época, né? A gente vai chegando, mais, as coisas vão ficando mais próximas, mas eu vejo com preocupação, mas tenho que me adequar a esse momento, porque nós não somos uma ilha, né? E Arembepe é conhecida internacionalmente. Então, a tendência das pessoas é vir para Arembepe. Houve um caso agora interessante de 3 garotas de Feira de Santana que fugiram para vir conhecer Arembepe, para ver a hippie, né? Então, a gente sabe, Arembepe hoje... Arembepe, para mim, é um umbigo do mundo, né? Eu tive a oportunidade, por inúmeras razões, de conhecer vários países, de andar por vários lugares, mas voltei para Arembepe, porque Arembepe é o começo de tudo, é o umbigo do mundo, é um lugar mágico. E a gente tem que preservar, tentar garantir o que ainda existe de puro. Jacques, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, uma oportunidade ímpar, né? Primeiro, estar ao seu lado, que é sempre um privilégio, e depois de poder falar das coisas da pesca e de Arembepe, que é o meu lugar. Muito obrigado a você. Bom, para você de casa, o nosso programa fica por aqui. Para você que gosta muito das praias, não só de Arembepe, a gente tem Guarajuba, Barra do Pojuca, Jacuípe. Inclusive, esse final de semana eu estive em Barra do Pojuca, um lugar assim maravilhoso que eu fui lá num restaurante, gostei muito. Então, assim,
Você que é daqui da sede, gosta muito da orla, vá, mas vá com atenção, vá com cuidado, que a gente tem aí, as praias estão belíssimas nessa época de verão que está chegando aí, a gente gosta muito de curtir, mas vá também com atenção, lembre-se, né, pegou um papelzinho, negócio, não joga na praia não, leva um saquinho ou joga na barraca, a gente tem que cuidar. Porque aí a gente reclama muito que as praias estão poluídas, né? Que os animais estão fazendo as pessoas levam os animais para a praia, estão fazendo sua sujeira ali, mas a gente mesmo não se preocupa em cuidar. Então vamos cuidar para a gente ter aí para a vida toda. Para você que é dono de comércio, para você que é dono de restaurante na orla, vamos pensar também, né? Para dar um espaço para que todo mundo possa conhecer e consumir os seus produtos. Vamos, né, baixar o preço um pouquinho. A gente que é camaçariense, a gente que é baiana, a gente que vem de fora, mas que gosta daqui, a gente tem que pichinchar mesmo. Eu pinchincho. Então, eu só quero deixar para você uma mensagem para a gente cuidar mais das nossas praias, para a gente ter a vida toda, para os nossos filhos, netos, para toda a nossa família poder usufruir. Fiquem todos na companhia do grande Deus. Amanhã a gente se encontra novamente. Tchau, tchau. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. E Pinte Silk Digital, programação visual, impressão digital, pequenos e grandes formatos. Alisson Joias está com uma super variedade de joias para você. Brincos, pulseiras, colares, anéis, relógios de vários modelos e marcas. Venha conferir. Avenida Jorge Amado, Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Alisson Joias, rara como você. Está querendo mudar o visual e não sabe como? Passe nas Óticas Estrela. Óculos de grau e esporte, infantil e adulto, para qualquer estilo. As mais famosas marcas você encontra nas Óticas Estrela. 2 endereços para você. Rua Adelina de Sá, número 375 e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Grupo Multi. Aqui começa seu show de evento. Sonorização profissional. Agenciadora de artistas e eventos. Iluminação cênica. Geradores silenciados. Estúdio de gravação. Produtora Estrutura. Grupo Multi. Telefone 71-3621-8288.